Olá, alunos do sexto e do sétimo ano. Aqui que vos fala é o professor Jaider de Ensino Religioso. Esta aula é referente às semanas 29 e 30. Nós então falaremos sobre a narrativa do mito na criação, ok? Bom, desde o início, a humanidade procura relacionar tudo que envolve ao seu redor, tudo que está no seu cotidiano, com certas divindades, com certas religiões, etc. O ser humano sempre buscou, a crença em algo superior a ele mesmo. Essa forma de relacionar, chamada religião, ela existe bem antes da escrita, para você ter uma ideia. A religião, então, é uma forma do ser humano conseguir relacionar com os fenômenos naturais e procurar explicar. Os homens acreditam, por exemplo, em seres naturais, em seres divinos, entre outras coisas. Há muitos anos, a forma de crença era chamada de animismo. O animismo tem características próprias e ele dá fundamento para uma outra forma de crença chamada panteísmo. O animismo dizia que todos os seres, tudo no mundo, tudo que era vivo possuía espírito, uma alma, e eles atribuíam certos valores de divindades a esses seres. Por exemplo, a lua, as estrelas, o rio, a montanha, as florestas. Isso era a principal característica do animismo. Era dizer que todo ser tem uma alma, tem um espírito, e esse espírito nos conecta com aquilo que é transcendente. Com o passar do tempo, a humanidade começou a desenvolver outras formas de crer, outras formas de procurar explicar. Exemplo, o politeísmo, muito comum nas religiões egípcias, no grego antigo, muito comum entre os romanos, entre os povos das culturas nórdicas, e eles diziam que haviam não só um, mas muitos deuses, e cada aspecto da vida humana era representado por uma divindade. Exemplo, no mito nórdico, o Thor era o deus dos raios, a divindade que controlava todo o clima. Já na cultura grega, você tem, por exemplo, a Hera, que era a esposa de Zeus. Tudo isso, no desenrolar da história, alguns grupos se desenvolveram crenças em um único Deus, chamado de monoteísmo. Exemplos disso, como nós já vimos, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. São essas as três maiores religiões monoteístas do mundo. Bom, uma coisa interessante da gente notar é que todas essas manifestações são consideradas práticas religiosas. Portanto, a gente poderia se perguntar o que é uma religião? O que é essa expressão? O que é essa conexão com o transcendente? Nas palavras de Cornelis Petrus Celli, um teólogo, ele definiu a religião como sendo a relação entre o homem e o poder sobre-humano no qual ele acredita, ou tudo no qual ele vê e depende, onde essa relação se expressa em emoções especiais, confiança e medo, e em conceitos, crença, e em ações, cultura e ética. Bom, as religiões sempre se debruçaram sobre as reflexões acerca do transcendente, da vida, do surgimento da vida, dos problemas. Muito comum era relacionar as divindades aos problemas que estavam acontecendo. Exemplo, se tal época não teve chuva, eles oravam a uma determinada divindade buscando chuva. Se a colheita foi mal, eles oravam para outra divindade e assim ia sucessivamente. Para tudo isso, a religião buscava e embasa-se numa coisa chamada mito. O mito não é uma mentira. O mito é um fato ou relato super-humano ou meta-humano, na qual as pessoas usavam para poder explicar, ensinar, transmitir determinados conhecimentos. Há muitas aulas eu citei mitos para vocês, contei histórias, e todas essas histórias trazem princípios éticos, trazem princípios morais, trazem regras de conduta, trazem tradições a serem transmitidas. Isso tudo envolve a narrativa do mito na criação e a religião. Bom, a religião então, como ela se debruça sobre o mito, ele vai procurar, de certo ponto, transmitir as suas informações para, em primeiro lugar,
toda a comunidade ao redor. E veja bem, uma história pode ilustrar muitas coisas e trazer muitos ensinamentos. O mito pode, por exemplo, aplicar um conhecimento de uma comunidade, de uma família, de uma tradição e transmiti-la de diversas formas para as pessoas mais novas. Bom, esse período, a gente conhece como o período da oralidade, visto que tudo isso era antes do surgimento da escrita, por volta do ano 5000 a.C. Bom, a religião então procura usar o mito para algumas coisas: responder questões essenciais, fazer reflexões profundas sobre o universo. Muitos mitos religiosos tratam da criação do mundo, da origem do ser humano. Esse tipo de narrativa mitológica é chamado de cosmogonia. Os mitos cosmogônicos têm a função de preservar a memória histórica de um povo. Te vejo na próxima aula. Faça as atividades com carinho, capricho. Grande abraço. Te espero no grupo do WhatsApp para tirar as suas dúvidas. Até mais.